apresentados pelos senhores vereadores, referente ao Plano Diretor Municipal de Irati. Desde já agradeço a presença e convido para compor a mesa os vereadores proponentes das alterações. Vereador Hélio de Mello, vereador José Renato Kifuri, vereador Mário Luiz Cordeiro. Convido também para sentar-se ao plenário a Rosenilda, coordenadora do Plano Diretor Municipal, Dagoberto Weidzik, presidente da Ambra. Conforme o edital de convocação, a presente audiência está sendo realizada considerando a importância e a necessidade de um debate sobre o assunto, onde será possível a população tomar conhecimento das alterações propostas pela Câmara de Vereadores ao Plano Diretor Municipal, apresentar suas opiniões e sugestões para, consequentemente, encaminhamento do Plano Diretor e demais projetos que compõem para votação pelo plenário desta Casa Legislativa. Conforme o edital da convocação para esta audiência pública, pretendemos apresentar as emendas elaboradas ao Plano Diretor Municipal e ouvir todos os interessados, realizando dessa forma uma ampla discussão com todo o conjunto da sociedade. Informada a pauta e o objetivo da presente audiência, convido a todos para acompanhar a leitura das emendas apresentadas e, dessa forma, daremos início às elocuções. É importante registrar que todos os interessados em fazer o uso da palavra terão a oportunidade, por isso, pedimos que a ordem seja mantida para que tenhamos um debate organizado, democrático e produtivo. Convido o vereador Hélio de Mello para fazer a leitura das emendas propostas pelos nobres pares. Projeto de Lei 136/2016. Súmula. Institui o Plano Diretor Municipal de Irati, estabelece diretrizes para o planejamento do município e dá outras providências. Emenda modificativa. Artigo 1º. Dê-se a seguinte redação ao artigo 28 do projeto de lei em tela. Artigo 28. É facultado ao Poder Público Municipal, decorridos 5 anos de cobrança de IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização adequada, proceder à desapropriação do imóvel com pagamento de títulos da dívida pública, os quais deverão ter sua emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com resgate até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real de indenização e os juros legais de 6% ao ano. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do projeto de lei 136/2016. Justificativa. Senhor presidente e nobres colegas, as alterações apresentadas visam adequar o disposto no artigo 28 do projeto ao previsto no artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 10.527 de 2001, Estatuto das Cidades, a qual atribui competência ao Senado Federal para aprovar previamente a emissão de títulos da dívida pública decorrente da desapropriação do imóvel urbano, decorrente da aplicação das normas do IPTU progressivo. Ante ao exposto, nos termos regimentais, a Comissão de Justiça e Redação solicita aos nobres pares a aprovação da presente emenda. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2016. Emenda modificativa. Artigo 1º. Fica alterado o mapa do anexo 2 do presente projeto de lei para o apresentado nesta emenda. Permanecem inalterados os demais dispositivos no artigo 2º do projeto de lei 136/2016. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, a alteração apresentada faz-se necessária para adequar o anexo 2 do projeto de lei às alterações realizadas no anexo 3 do projeto de lei, que trata do uso e da ocupação do solo urbano. Ante ao exposto, nos termos regimentais, a Comissão de Justiça e Redação solicita aos nobres pares a aprovação da presente emenda. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2016.
Projeto de Lei número 137 de 2016. Dispõe sobre o Código de Posturas do município de Irati. Emenda modificativa e aditiva. Artigo 1º. Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 6º do artigo 120 do projeto de lei em apreço. Igualmente, é de inteira responsabilidade dos proprietários apresentar obrigatoriamente a notação de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, emitidos por profissional habilitado na área de engenharia ou arquitetura, para a montagem de tendas, edificações temporárias e manutenção de equipamentos ou instalações, caso necessário. Artigo 2º. Adicione-se o seguinte, parágrafo 7º, ao artigo 120 do projeto de lei em análise. Parágrafo 7º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a não emissão do alvará de uso e ou a proibição de instalação de suas atividades no município, até que a documentação exigida seja adequada. Artigo 3º. Dê-se ao inciso 6º do artigo 122 do projeto de lei a seguinte redação: apresentar obrigatoriamente a notação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica emitidos por profissional habilitado na área de engenharia ou arquitetura para a montagem de tendas, edificações temporárias e manutenção de equipamentos ou instalações, caso necessário. Artigo 4º. Renumere-se o parágrafo único do artigo 122 para o parágrafo 1º. Artigo 5º. Insira-se o parágrafo 2º no artigo 122 com a seguinte redação: o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a não emissão do alvará de uso e ou a proibição de instalação das atividades do município até que a documentação exigida seja adequada. Artigo 6º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do projeto de lei número 137, 2016. Justificativa. Senhor Presidente e nobres pares, as alterações apresentadas visam aprimorar a técnica legislativa do projeto de lei em tela, bem como corrigir critérios de gramática e coesão textual no artigo 120 da proposição, que trata dos critérios e procedimentos para a liberação da armação de circos ou parques de diversões. Ante ao exposto, nos termos regimentais, a Comissão de Justiça e Redação solicita aos nobres pares a aprovação da presente emenda. Sala de Sessões, 22 de novembro de 2016. Projeto de Lei número 139, 2016. Súmula. Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo urbano e rural no município de Irati e dá outras providências. Emenda modificativa. Dê-se a seguinte redação no artigo 8º, inciso 9 do projeto de lei número 139, 2016. Artigo 8º. O município fica subdividido nas seguintes zonas, indicadas no anexo 3, uso e ocupação do solo urbano de Irati, parte integrante e complementar da presente lei. Zona de proteção de bosques nativos, destinada à preservação das matas e bosques nativos ou recuperados, localizados dentro do quadro urbano, na qual poderá ser permitida a ocupação para chácaras e residências, e, excepcionalmente, para empreendimentos de baixo impacto ambiental, desde que a intervenção seja permitida e aprovada pela Concidade, com base em estudos técnicos de impacto de vizinhança e mediante autorização dos órgãos ambientais competentes. Artigo 2º. Fica alterado o anexo 1 no projeto de lei número 139/2016, denominado Tabela de Usos do Solo, no que se refere ao item Zona de Proteção de Bosques Nativos, da forma seguinte: usos permitidos: chácaras, residências e empreendimentos de baixo impacto ambiental mediante aprovação do Concidade. Usos permissíveis: estabelecimentos públicos de cultura, lazer e recreação.
Não tem usos tolerados, usos proibidos, todos os demais usos. Artigo 3º. O anexo 3, denominado Mapa de Uso e Ocupação do Solo Urbano 2016, fica substituído pelo mapa apresentado em anexo à presente emenda modificativa. Artigo 4º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do projeto de lei 139/2016. Justificativa. Senhor presidente e nobres pares, as medidas ora apresentadas são necessárias para que os remanescentes de bosques nativos ofereçam o conforto térmico, ambiental e o equilíbrio ecológico necessário à área urbana e possam sofrer intervenções com base na legislação ambiental federal, estadual e municipal pertinente. De fato, o texto original descrito na ZPPO engessa algumas áreas que podem ter o direito de apresentar intervenção, mediante estudos técnicos, ambientais e de vizinhança adequados. Importante destacar ainda que os estudos de impacto ambiental devem ter os pareceres favoráveis dos órgãos ambientais competentes para intervir nos casos previstos. Ante ao exposto, nos termos regimentais, pedimos aos nobres pares a aprovação da presente emenda. Sala de Sessões, 10 de novembro de 2016. Projeto de Lei número 139/2016 dispõe sobre o uso e a ocupação do solo urbano e rural no município de Irati e dá outras providências. Emenda supressiva. Artigo 1º. Suprima-se o inciso 1 do artigo 26 do projeto de lei número 139/2016. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do projeto de lei número 139/2016. Justificativa. Senhor presidente e nobres pares, a supressão do inciso 1 do artigo 26 do projeto de lei em análise objetiva adequar o projeto ao disposto no enunciado da súmula vinculante no 49 do Supremo Tribunal Federal do seguinte teor: ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. A proposição em que, em sua redação original, proíbe a instalação de postos de abastecimento de combustíveis, serviços de lavagem, lubrificação e reparos a menos de 1.000 metros de distância um do outro, o que afronta o princípio da livre concorrência, incerto no artigo 170 da Carta Magna, bem como a citada no 49 da Corte Suprema. Ante o exposto, nos termos regimentais, a Comissão de Justiça e Redação solicita o apoio dos nobres pares à aprovação da presente emenda. Sala de Sessões, 22 de novembro de 2016. Projeto de Lei 142/2016. Súmula. Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Irati e dá outras providências. Emenda modificativa. Dê-se a seguinte redação no artigo 5º, inciso 6 do projeto de lei em tela. Em terrenos situados nas zonas de proteção de fundo de vale, ZPFV, e nas zonas de proteção paisagística, ZPPA. Dê-se a seguinte redação ao artigo 9º, parágrafo 1º do projeto de lei em tela. A distância da via paisagística ao curso d'água será de no mínimo 30 metros do seu leito e de no mínimo 50 metros em torno de sua nascente, atendendo ao disposto na legislação federal em vigor e ao traçado das diretrizes de arruamento estabelecidas na lei do sistema viário do município, e se houver alterações na legislação federal, estas também deverão ser observadas. Artigo 3º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do projeto de lei número 142/2016. Justificativa. Senhor presidente e nobres pares,
As alterações apresentadas visam adequar o artigo 9º, inciso 6º, às alterações promovidas no artigo 8º e na tabela de usos do solo do projeto de lei número 139/2016, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo e rural no município, solo urbano e rural no município de Irati, e da outras providências. Considerando as alterações promovidas pela emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 139/2016, conclui-se que as zonas de proteção de bosques nativos poderão ser objetos de parcelamento se houver aprovação do CONCIDAD. Por essas razões, a ZPBO foi suprimida do citado artigo. Já nas alterações contempladas no artigo 2º da presente emenda, objetivam corrigir erros gramaticais verificadas. Ante ao exposto, nos termos regimentais, a Comissão de Justiça e Redação solicita o apoio dos nobres pares à aprovação da presente emenda. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2016. Projeto de Lei número 143/2016. Dispõe sobre as edificações e obras no município de Irati e da outras providências. Emenda modificativa, onde se lê kitnet, no inciso 44 do artigo 6º do projeto de lei 143/2016, leia-se kitnet. Onde se lê kitnets, no inciso 2 do artigo 84 do projeto de lei 143/2016, leia-se kitnetes. Artigo 3º, permanecem inalterados os demais dispositivos do projeto de lei número 143/2016. Justificativa. Senhor Presidente e nobres pares, as alterações apresentadas visam apenas corrigir erros gramaticais encontrados no projeto de lei em análise. Ante o exposto, nos termos regimentais, a Comissão de Justiça e Redação solicita aos nobres pares a aprovação da presente emenda. Sala de Sessões, 22 de novembro de 2016. Em continuidade aos trabalhos dessa audiência pública, abriremos espaço agora para os vereadores, se desejam assim comentar as suas emendas. Vereador Hélio, vereador Mário, vereador Nato. Tranquilo? Tranquilo? Posso passar? Eu acredito que as emendas, inclusive temos um parecer das pessoas que coordenaram as audiências públicas aqui, nos auxiliando, nos orientando, e as emendas, elas vêm para dentro de todos os projetos, trazer um pouco mais de, vamos dizer assim, de transparência, de facilidade no processo, inclusive com questões gramaticais. As questões técnicas não são muito detalhes aqui colocado, porque aquilo que é técnico, e só alguns esclarecimentos dentro do corpo do próprio projeto, que aí futuramente podem facilitar para quem for ler, para quem for utilizar essa lei dentro do nosso município. Eu acredito que é de grande valia a colaboração de todos, das pessoas que estão presentes, das pessoas que participaram do próprio plano, da construção do plano, que participaram de todas as audiências, estão aí, e eu gostaria, como vereador e com direito ao voto, de ouvir a palavra deles, para que tenhamos ciência e consciência tranquila da aprovação desse projeto nesse final de ano, que é um tempo curto, mas que precisa ser aprovado até por questões de deixar o próprio município em dia com suas leis, né, para poder o cidadão iratiense também estar ao par dessa situação. Perfeito. Está aberta a discussão. Assim vamos respondendo cada pergunta na sequência. Rosenilda pode se manifestar também na sequência. Dagoberto Weidzik. Oi. Boa noite a todos. Emiliano, aos demais vereadores, nós agradecemos esse espaço. É mais uma oportunidade que a gente tem para que nós, pensemos a nossa cidade e tenhamos mais segurança para trabalhar a questão do desenvolvimento.
Nós estamos em Irati descobertos sem plano diretor desde 2008, porque o primeiro plano diretor que nós fizemos em 2004, dentro de uma equipe, que até o Dagoberto era o nosso secretário de obras, nós fizemos com uma equipe interna e entendendo que, na sequência, né, poderia ser feita toda a revisão. Em 2007, essa revisão ela começou, e em 2010 o plano foi entregue, e em 2012 que o prefeito, na época, encaminhou para a Câmara, e esse projeto, então, acabou não tendo votação. Foi retirado em 2013, depois acabou dormindo um pouco também. Em 2015 teve mais algumas discussões, e em 2016, então, nos convocaram para que a gente finalizasse esse plano. Então, o que vocês, enquanto vereadores, colocam aqui as sugestões, algumas correções, meramente, realmente, para quem vai fazer o trabalho de licenciamento, para que fique claro, né, com relação ao Código de Posturas, com relação, por exemplo, ao imposto progressivo. Acho que foi até a gente verificando realmente se a Prefeitura adotar a possibilidade de fazer o trabalho de desapropriar um terreno dentro dos preceitos legais e querer pagar com títulos de dívida pública, ela, de fato, vai ter que mandar esta intenção ao Ministério da Fazenda, que vai fazer uma análise, e o Ministério da Fazenda manda para o Senado Federal fazer a aprovação. Volta para o Ministério da Fazenda e volta para o município de Irati. Isso é a resolução 41 do Senado Federal, no artigo 28 e 29, que trata disso. Então, foi uma correção realmente necessária. Com relação a outro dispositivo, quando foi entregue para nós o plano em 2010, essas áreas de ZBPO, que é a zona de bosque nativo, essas áreas tinham sido consideradas no documento, e nós não fizemos nenhuma adequação. Como nós não fizemos nenhuma adequação, a hora que ele veio, vamos dizer assim, às discussões, mesmo depois que as audiências já se encerraram, houve uma discussão com relação a algumas áreas. Nós consideramos pertinentes, abrimos uma reunião que ela aconteceu na ACI, discutimos com as pessoas que estavam ali e fizemos as adequações que foram consideradas então. Então, a zona de bosque nativo, que até então ela tinha todo né, vamos dizer assim, toda uma intenção de não ter qualquer uso, ela abriu o uso, com umas condições, porque são áreas que já têm uma área nativa de floresta em cima. Há uma preocupação tanto das pessoas que residem na cidade, do Ministério Público, de várias instituições, que há necessidade de se preocupar com os remanescentes nativos que ainda existem em Irati. E aí, como estava realmente engessado, o que nós fizemos? Numa discussão, não foi minha intenção, não foi do Dagoberto, em específico, no individual, abrimos para a comunidade de novo e foi, então, colocado, sim, podemos fazer utilização dessas áreas para chácaras, para áreas de lazer, para empreendimentos de baixo impacto ambiental. Claro que a nossa lei de parcelamento ela já fala que qualquer empreendimento, um loteamento que venha acontecendo na cidade, ele tem que ter o estudo de impacto de vizinhança e ele tem que ter o estudo de impacto ambiental. Aqui nós só reforçamos sobre essa área que vai ter esse estudo, porque são previstas audiências para os loteamentos que entrarão aos processos de licenciamento, e o CONCIDAD vai ser o conselho que vai, vamos dizer assim, vai ter o papel de referendar este uso e esta ocupação de solo. Com essa alteração, mudou-se, então, um dos quadros que fala sobre o que pode naquele lugar, né? Então, na hora que um engenheiro lá na prefeitura vai receber um empreendimento, ele tem uma tabela onde ele olha quais os usos são possíveis, quais são tolerados e quais são proibidos. Alterou isto e alterou o mapa de uso de ocupação de solo.
Em alterando essas áreas de zona de bosque nativo, também se alterou o macrozoneamento, né, que acho que ainda vai ser tratado aqui, que ainda não foi considerado. Então, da nossa parte, nós estamos extremamente tranquilos com o que vocês apresentaram de emenda. Acredito que o plano diretor precisa ser aprovado, nós precisamos ter muitas questões que estão sendo arbitradas dentro do município de Irati, na forma como estamos ocupando o solo. Mesmo que esse plano tenha alguma deficiência, nós podemos já nos propor a começar a fazer uma revisão imediata, né? Desde que nós tenhamos toda essa legislação e a medida, se não, precisamos fazer uma revisão, porque aqui há uma necessidade de se fazer. Vamos dizer assim, é melhor nós termos um plano diretor que precise ser revisado do que um plano diretor que não temos. E o Ministério Público está na cola da Prefeitura Municipal com relação a toda essa falha que está tendo com relação à falta do plano diretor. Então, eu, que assumi o compromisso perante a Prefeitura e perante todas as pessoas que trabalharam comigo a condição da coordenadoria, a gente conduziu. Então, não está ali a minha vontade, está ali a vontade de todas as pessoas. Então, eu acredito que essas modificações, elas realmente, no caso da ocupação de solo, que eu acho que é uma preocupação maior, elas corrigiram uma distorção que veio, né, a gente entende que isso é prudente, e no mais, eu acredito que vocês têm toda a tranquilidade para aprovar este plano e que nós, então, enquanto prefeitura, enquanto funcionária do município, nós possamos fazer com que o município desenvolva, né, que a gente tenha, vamos dizer, uma teia urbana em que a gente se orgulhe e não começar a apontar erros que aconteceram há 20 anos e daqui a pouco, daqui 5 anos, nós vamos estar apontando os erros de 2016 e 2017. E aí, o que nós queremos? Então, acho que esse posicionamento de nós fazermos as adequações, acredito que isso é necessário e vamos fazer a votação, né? Claro, vocês vão ter esse espaço, para que nós tenhamos, então, esse documento e possamos, então, trabalhar com bastante, vamos dizer assim, com mais... a palavra correta, vamos dizer assim, para quem tem que estar legislando ali, aprovando os projetos, ele está em segurança. Senão, daqui a pouco, ele está respondendo processos no Ministério Público e aí não tem ninguém para ajudar nessa hora. Agradeço a atenção. Obrigada. Em 1990, eu participei como secretário de obras e foi criado o primeiro plano diretor de Irati. Veio uma equipe da FAMEPAR, que é a Fundação de Assistência dos Municípios do Paraná, e, a partir daquele momento, foi criado uma série de leis que funcionaram muito bem por alguns anos. Houveram mais 2 planos diretores em 2001 e acho que em 2004, modificando aquele primeiro plano diretor. Os planos diretores são uma obrigatoriedade da Constituição Federal. Cidades com mais de 20 mil habitantes precisam ter o plano diretor sob pena de não receber recursos federais e até estaduais. Nós, depois de uma década para trás daqui, infelizmente, foi passado por cima de muitas leis. Hoje, eu fui chamado há pouco tempo no Ministério Público por conta de uma associação que tenta se defender de alagamentos, enchentes. A promotora me chamou lá falando, nós temos que melhorar esse uso e ocupação de solo, nós temos que trabalhar em cima do plano diretor. Falei, está na Câmara, está sendo discutido, houveram já 4 audiências deste plano, 4 audiências, houve um trabalho extenso da equipe da Rosenilda, de várias associações da cidade, onde a gente participou de algumas discussões e
eu li e reli esse plano várias vezes. Nós estamos correndo atrás do prejuízo nessa cidade. Nós temos que aprovar da maneira que está colocado. Como disse a Rosenilda, pode não ser a melhor maneira, pode doer para algumas pessoas, mas nós temos que defender o todo, nós temos que buscar um desenvolvimento ordenado com qualidade de vida. Não adianta a gente crescer pisando em cima da cabeça dos outros. Então, pessoal, não se preocupem, como a Rosenilda falou, plano diretor, ele pode ser revisto, só que ele precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores, sancionado pela Prefeitura, para poder buscar recursos, para poder legislar com segurança, para aprovar projetos, para aprovar um empreendimento, para aprovar um loteamento, para aprovar um comércio, uma indústria. Nós precisamos dessa ferramenta. Essa ferramenta existe, ela está um pouquinho desatualizada, com as adequações que foram feitas agora, com a revisão até do jurídico da Câmara, com essas emendas que eu acho que são perfeitas. Eu acho que será não tenho certeza que será um grande avanço. Então, pessoal, eu mesmo, com as minhas associações, tanto de engenheiro como a da Ambra, a gente colocou uma opinião sobre tanto a área que recebe as enchentes, que estaria totalmente engessada, que já somos prejudicados, que é onde que começou a história de Irati, através dos trilhos da Estrada de Ferro. Se nós começarmos a construir nos morros, desmatar o que já existe, vai acabar o centro histórico de Irati. Se acabar o centro histórico de Irati, acaba a referência de Irati. Pode ir para onde for o comércio, a parte nobre da cidade, mas se você acabar com o centro histórico de Irati, você acaba com a referência. E não estou dizendo que loteamento, que uma indústria cause os alagamentos, mas que ajuda a piorar a situação de quem está na parte baixa, ajuda. Porque em 2015 houve uma chuva um pouco mais forte, onde nós não sofremos enchente, mas a Munhoz da Rocha sofreu enchente e nós temos material coletado na Munhoz da Rocha, que é o mesmo de alguns loteamentos recém-abertos, aprovados equivocadamente e que hoje estão no Ministério Público. Loteamentos aprovados aonde não chega água, que todos os munícipes vão ter que arcar com o dinheiro dos seus impostos para chegar a água em alguns loteamentos. Isso é passado, passou, não queremos prejudicar quem fez o empreendimento, mas nós temos que evitar esses equívocos para o futuro. E esse plano diretor, com a lei que está aqui, vai nortear esse crescimento ordenado na nossa cidade. Dagoberto, vendo na sua fala, vi a sua preocupação. Isso eu também participei, em 2012, a gente tentou fazer o plano diretor e, infelizmente, não aconteceu. Né? A gente teve, era fácil de ter terminado, só que não teve um andamento. Eu acabei saindo e acabou, né, a gente acabou cada um indo para um lado e acabou não saindo. E agora está aí. No dia que teve audiência pública, eu não pude vir. E depois que foi feito, eu recebi aqui, né, o arquivo, dei uma olhada, conversei com alguns empresários, tinha algumas áreas que era de preservação e estava escrito que não poderia ser feito nada. Só que eu indo em loco e vendo que até casa construída tinha, daí conversei com os nobres vereadores aqui para a gente rever de volta, né? Por isso que a gente fez essas emendas, porque não podemos culpar, né, o empresário que comprou aquele loteamento naquela época e, de repente, agora proibir ele de querer fazer alguma coisa. Eu acho que é injusto, por mais que, às vezes, tenha que ter aquele terreno sem fazer nada, mas a gente tem que pensar bem, para a gente não prejudicar a cidade, principalmente o centro, né?
Também vi no centro da cidade algumas que tinham né, áreas de risco, só que aquelas áreas de risco que estavam sinalizadas era por falta de não planejamento do executivo, de não ter feito uma galeria adequada, né, que nem Munhoz. Nós sabemos que as galerias lá são antigas, os próximos gestores vão ter que rever isso para tentar, né, Dagoberto Engenheiro pode falar melhor que eu, fazer umas galerias novas para a água fluir com mais, né, com mais rapidez, para não acontecer isso no centro da cidade. Então, sei da importância do plano diretor, até um dia, numa entrevista, meio quando eu era pré-candidato, eu acabei falando que para uma cidade ser organizada, nós temos que seguir o plano diretor. E é isso que acontece. Cidade organizada tem que ser seguido, senão a cidade não vai crescer. Muito obrigado. Posso responder? Mário, o que a gente vê com relação, por exemplo, a isso que você falou, que não foram feitos investimentos em galerias e que há uma, vamos dizer assim, às vezes isso tudo prejudica a questão do escoamento das águas. Nós agora estamos, então, com projeto aprovado e já em contrato com o Ministério das Cidades para fazer o plano de drenagem urbana, que ele é citado na lei do plano diretor como um dos componentes, entre vários outros planos que devem acontecer para que o plano diretor ele possa vamos dizer assim, fluir. Um deles é o plano de drenagem urbana. E aí nós fizemos uma divisão desse mapa urbano ali em 32 microbacias, e a ideia é que quem vai ser contratado por nós faça todo um estudo de cada microbacia, saiba o que aquela água interfere naquele local e o que ela vai interferindo para frente, para que daí nós tenhamos quais são as obras estruturantes, quais são as obras não tão elementares que precisam ser feitas para que nós garantamos, então, toda essa parte de drenagem urbana. E aí, isso, na hora que vai fazer um empreendimento, a prefeitura, através do seu corpo técnico, vai poder ter uma dimensão, o que aquele novo empreendimento vai impactar sobre a drenagem urbana e, principalmente, sobre essas áreas mais baixas com relação à ocupação inicial da cidade. Então, eu acredito que o plano ele vai se complementar e muitas respostas elas vão ser dadas em outros estudos que estão previstos no plano diretor. Discussão na plateia. Alguém gostaria de se manifestar? André? O imposto progressivo ele é previsto principalmente sobre a área consolidada, que é aquela área mais interna, mais central do município. Ou seja, de repente, nós estamos com aquela ideia de que não tem mais terreno na cidade, nós vamos espichando o quadro urbano. A ideia é o quê? As áreas que estão paradas e elas têm potencial construtivo, elas devem ser ocupadas. Isso tem metragem mínima, tudo. Não é um lote que você tem de 400 metros quadrados, mas, de repente, é uma gleba que existe de 10 mil metros quadrados, uma gleba que existe de 30 mil metros quadrados. Essas áreas, o que o Estatuto da Cidade prevê? Que essas áreas sejam ocupadas. E aí você vai fazendo o aumento do imposto progressivamente, até o 5º ano. Se nesses 5 anos o proprietário, vamos dizer a palavra bem, ele não se mexeu para fazer nada, aí o município pode desapropriar. Então, a ideia é que essas áreas sejam ocupadas, que elas cumpram a função social. E você não fique aumentando o quadro urbano porque não tem terreno na cidade e, às vezes, tem muitas áreas ocupadas. E aí a ideia é que a cidade, vamos dizer assim, se concentre e não se desconcentre.
Então, o imposto ele tem essa questão. Não é que o município queira tomar esses terrenos, mas mais é para sejam ocupados. Mas essas áreas, essas áreas, elas não estão sobre bosques. Essas áreas, elas não estão sobre bosques, elas estão ali na. Permite que eu não vou conseguir lembrar, mas é sobre. Não é zona residencial. Ali é a zona, são macrozonas. É a zona de qualificada. É onde tem maior estrutura e espaços vazios urbanos, que a ideia é que eles sejam ocupados. Só complementando, André, o que a Rosenilda falou, isso aí não é uma criação de Irati. Isso é uma prerrogativa nacional que os municípios legislam especificamente sobre esse assunto. Você veja bem o que aconteceu durante décadas e ainda acontece. São formados satélites de loteamento e conjuntos habitacionais longe do centro e tendo um monte de vazio urbano no centro, aonde, às vezes, até aquele próprio empreendedor que está colocando um pouquinho mais distante aquela gleba, aquele loteamento, ele tem todo uns outros lotes entre o centro da cidade e aquilo. Mas por que você faz isso? Para levar uma infraestrutura pelo município até o empreendimento dele, sendo que tem um monte de vazio urbano que poderia ser ocupado dentro da cidade. Então, como eu disse, isso aqui não é uma criação da Prefeitura de Irati, da comissão que trabalhou nisso aqui. É uma ferramenta que foi usada muito em Curitiba, usado em outras cidades, para tentar não deixar aqueles lotes só criando mato e, entre aspas, valorizando para uma pessoa e tendo que, às vezes, as outras pessoas se deslocar mais longe de toda a infraestrutura existente numa cidade. Na verdade, nós não temos elas mapeadas, mas elas, quando, na lei do plano diretor, por exemplo, acho que a área mínima seria 3.000 metros quadrados. Então, lá no IPTU da Prefeitura, essas áreas maiores, que são glebas maiores, elas serão identificadas, serão tratadas diferenciamente. Nós não temos nenhuma aqui para te apontar, entendeu? Porque o plano diretor ele vai implantar, e esse imposto progressivo depois ele precisa de uma lei específica para regulamentar. Ele só está criando um instituto nesse momento. Mas a ideia, assim, se eu fosse falar um terreno vazio, agora aqui eu não tenho, mas, por exemplo, lá para cima do Coronel Pires, que tem um terreno de 300 metros, vamos dizer, 30.000 metros quadrados, aquela área, ela, vamos dizer, se tivesse por ali, ela seria passível de imposto progressivo. Tá? Trajano Graça Neto, eu represento o ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, que tem a Floresta Nacional. Perdão, o senhor pode repetir? Trajano Graça Neto, representante do ICMBio, que tem a Floresta Nacional aqui na região de Irati, né, no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, tem algumas ponderações aqui, que esse prazo de 5 anos para que uma área, um lote seja desapropriado pelo município, ele pode ser muito pequeno, dependendo do momento do mercado, né? Tem a questão da lei de oferta e procura, né? Então, dependendo da situação, né, eu acredito que aqui deveria ser aumentado esse prazo, até, né, porque pode ser até antes. Digamos, se a demanda é grande, digamos, se a pessoa tem uma área que está obstruindo... Qual das emendas que o senhor está se referindo, senhor Trajano? Seria a primeira apresentada aqui do IPTU progressivo. Imposto progressivo. Então, só se uma área dessa está bloqueando, né, impedindo a ligação de bairros, assim, passagem de uma rua, então daí seria um motivo de interesse público, né? Mas, às vezes, só porque o lote está lá sem utilização, não é o suficiente.
porque ele pode estar mantendo o lote limpo, conforme o município prevê, né? Então, isso seria uma das... Qual é a tua sugestão, Trajano? É que se aumenta esse prazo, né? E só em casos que realmente está prejudicando a dinâmica da cidade, na circulação, daí sim, ele pode ser feito no prazo menor, né? Pode. Rosenildo, o que você acha? Você está sugerindo que aumente ou diminua? Aumenta o prazo. Aham. Até 10 anos, por exemplo. Eu acho que é só convence, porque nós não podemos ferir o estatuto das cidades. Porque no estatuto das cidades ele está assim, Trajano. Então, posso sugerir que vocês façam a verificação com a Câmara, mas ele é um transcrito da lei federal. Provavelmente este estatuto foi baseado em muitas pessoas que moram em cidades maiores, né? No Curitiba, os 1.000 quilômetros quadrados, mais ou menos, o Curitiba tem o tamanho do município de Irati, praticamente tudo ocupado, né? São Paulo, por exemplo, então, já se expandiu para a região metropolitana. Então, seria uma dessas aí. O artigo 2º também... A questão da zona de bosques nativos, que é uma nova denominação, né? Parece que tinha outra denominação. Não, ela se manteve. Já se manteve? Que se ela ficar da maneira que está aí, vai ficar praticamente a área de preservação permanente, que o Código Florestal já determina isso, fica nos 30 metros. Né? E se permitir chácaras, né, nessas áreas de paisagem, ele vai descaracterizar e vai prejudicar mesmo. Eu acho que essas áreas, principalmente essa encosta aqui da Serra das Nogueiras, Serra do Rio Bonito, né? Ali é bem característica de paisagem, todo selado, principalmente selado aqui. Então, se permitir chácaras estar ali, e já está acontecendo uma maior comunicação, vai haver uma regularização do que já está construído indevidamente ali. Então, eu acho que essa restrição só para 30 metros não é... A sugestão do senhor, perdão, desculpe interromper, é a retirada das chácaras, é isso? De chácaras, isso aí. O senhor participou da última audiência pública? Participei. Participou? O senhor fez essa sugestão? Não, a gente considera estar colocado daquela maneira, então não houve necessidade de apresentar de maneira diferente. Né? Suzy? Então eu acho que devia diminuir o percentual quando essa chácara, essa construção vai acontecer, ela seja uma parte compatível ali daquilo. Não lá no Morro de Comunicação, que sobe uma estrada em 90 graus quase ali, e uma área estratégica. Esse Morro de Comunicação é visto praticamente em toda a cidade. Então, por que descaracterizar aquilo ali? Seria importante que o município tivesse condições de adquirir essa área, né, e transformar num parque municipal, alguma coisa assim. Né? Isso seria mais um que é o Corcovado para o Rio, ou o Morro de Comunicações aqui para Irati. Seria uma coisa parecida. O Parque da Tijuca lá, né? Perfeito. Do tempo já do Dom João VI, né? Então seria essa uma coisa. Só um minuto, com licença, Rosenilda, então, você gostaria de responder? Posso contribuir? A área que o Trajano se refere, eu até vou levantar, vou mostrar. Por gentileza, a área que o Trajano fala é essa aqui, tá? Essa área é a zona de proteção paisagística. Sobre essa área é proibido o parcelamento e o proprietário somente pode fazer a sua casa de residência. As áreas de bosque nativo não estão sobre esses morros. São outras áreas ali, o próximo, o verde ele está muito próximo, mas são outras áreas. Essas áreas, Trajano, essas áreas todas estão protegidas como áreas de zonas de proteção paisagística. A questão da zona paisagística, então, como o Punto Vale diz, a zona de preservação permanente, a área de preservação permanente, eu gostaria de saber do setor de geoprocessamento da prefeitura, se isso aí tem todos os cálculos de todas essas áreas, né? Até porque eu já fiz uma sugestão aí para o prefeito e aqui na audiência pública, que as zonas de preservação, que as áreas de preservação permanente, que são fundo de vale, que a gente chama, fosse considerado no desmembramento de um lote, de uma área, ou no loteamento, como área institucional também, porque ela presta o serviço de macrodrenagem da cidade. Né? Antes era considerado uma coisa morta, né?
quando a cidade é a menor, né? Isso coisa Federati não tinha menos de 20 mil habitantes, quando não existia essa exigência do plano diretor, né? Quando não havia tanta questão de discussão, né? Da questão ambiental, né? Tudo isso aí. Então, ficasse incluída a macrodrenagem como uma possibilidade, né? de ser incluída, né? Nessa parte, porque fica uma parte morta. Então, como está atualmente, a área de preservação permanente é do proprietário, mas só que o proprietário não pode fazer uso, e se ele vendeu para o pessoal que comprou os lotes lá, ou a área, ele vai ter que ficar com aquilo lá, fica, em outras palavras, falando na gíria, com mico. Então, desculpe interromper o senhor, nós estamos para acelerar a discussão aqui, eu acredito que a maior parte quer se pronunciar em relação especificamente ao que nós estamos tratando, que seria as emendas. O senhor tem alguma outra sugestão, colaboração referente às emendas? Eu teria para frente aqui, né? Até, acho que, por enquanto, não passou a lista de assinatura aqui dos presidentes, acho que seria importante, né? Certo. De acontecer isso aí, documentar, né? Está sendo gravado, acho que você Está sendo diz, né? gravado. Está sendo gravado. Posso responder? Eu acho que o Ministério Público Estadual, umas questões aí da falta de vigor do plano diretor, né? Eu vi um documento que seria até 2014, né? Então, teria 2 anos já em aberto. E, inclusive, os condomínios que estão sendo construídos aí, no meu modo de entender, já tem algumas irregularidades, né? Então, estão no vácuo, e provavelmente isso aqui não seja só Irati. Nos diversos municípios do Brasil, né, isso é uma coisa assim, a lei que pega, a lei que não pega, né? E isso, tomara que não seja uma forma de acobertar corrupção, né? É para isso que estamos aqui, senhor. O nosso país, infelizmente, é campeão sabemos. mundial nisso, né? Nós sabemos. Então, ó, fica aí o Ministério Público, muitas vezes é omisso. Tem coisas aí que, a questão do loteamento ali da Aurora Centennial, tem um inquérito civil com mais de 1000 páginas, com uma série de indícios de irregularidades, inclusive o projeto lá falta área institucional, não chega aos 35%, né? O Ministério Público simplesmente ignorou. O senhor tem alguma outra contribuição referente às emendas, senhor Trajano? Então uma questão que o Desculpe Ministério pela Público, inconveniência, a questão de tempo mesmo, e o pessoal também quer comentar. É que uma discussão a ampla, colaboração sobre a discussão aqui. A discussão pública, ela é aberta, né? Assim Tem que como ver as razões das coisas, né? Vamos, até Então, é isso aí. Depois eu acho que eu posso retornar aqui com mais algumas por favor. propostas, né? Rosenildo. Não, acho que pode passar. Desculpe pelo tempo, senhor Trajano, mas o pessoal realmente quer fazer a parcial de contribuição. Boa noite. Suzy, boa noite. Boa noite. Então, sobre o que o Trajano comentou sobre as áreas passarem, as áreas verdes de preservação permanente passarem para a área do município, como área institucional. A área institucional ela já está sendo falada, na verdade, a intenção dela é que seja para a construção de pós-saúde, de escola. Aí fica um pouco difícil a gente construir em cima de preservação permanente, daí, né, como área institucional. Eu acho, em relação àquela questão que a Rose comentou também, existem 3 áreas de preservação, na macrodrenagem e eu tenho voz agora. Não é macrodrenagem, no macrozoneamento do município, que são 3 áreas de preservação, que é a área de bosque nativo, a área de preservação permanente e a outra área, que é a área de paisagística. Então, essas 3 áreas elas estão contempladas no macrozoneamento e no zoneamento do município. São 3 áreas distintas, cada uma com a sua possibilidade ou não. O que foi tirado foi a de bosque nativo, que pode ser construído individualmente, casa residencial e tal, casa para moradia, né, não amplamente construída. E a minha colocação era basicamente nessa questão de zona de preservação permanente, que, no caso, ela é para ser protegida, né, não para ser utilizada de alguma outra forma. Obrigada. Eu não coloquei aqui para ser construída nas áreas de preservação permanente, né, porque a lei federal, inclusive, é acima de tudo isso.
que seja considerado na parte institucional. A área institucional que eu digo é toda a área que vai ser destinada à prefeitura. Inclusive as ruas, as calçadas, né, tudo fazem parte da área institucional. Praças e lotes, proporção. Hoje existe uma informação de que mais ou menos 200 lotes a prefeitura de Irati teria direito e não se conhece a situação. Então, mais um trabalho aí para a atual Câmara e a futura Câmara que vem por aí, para fazer uma audiência, como é que diz, uma auditoria, uma comissão investigativa, alguma coisa, né? A própria prefeitura, o executivo, não só tanto o atual como o próximo, vai fazer uma indicância sobre essas áreas, que isso é um recurso muito grande para o município estruturar a cidade, né? Isso aí, inclusive, quando foi projetada essa lei, acho que em 79, né? Se não me engano, a lei federal, que até em 79 o Brasil não tinha lei de loteamento, tinha uma muito genérica, muito pequena, né? Muito incompleta, né? Então, eu acho que tem que ver essa questão, esses lotes aí, que permitiria um ordenamento melhor da cidade. Até, inclusive, tem aqui um artigo que diz que é proibido alienar imóveis institucionais, né? Então, precisa ver se está baseado na lei federal ou não, né? Devia permitir, inclusive, a venda. Não sei como é que Londrina e Cascavel fizeram isso agora. Há 1 ano, por aí, 2 anos, eles venderam o lote lá em dentro. A prefeitura tinha tanto lote, né? E cidades que cresceram bastante, né? Cascavel hoje está, acho que coisa de 300 mil habitantes, a Londrina tem quase 600 mil habitantes. Então, é uma cidade que em 50 anos, né, cresceram bastante e, à medida que foi fazendo o orçamento, a prefeitura foi recebendo isso. E também tem ocupações ilegais, né, como a quilômetro 331 da Avenida Virgínia Moreira, ali, que é BR, né, ali descendo à esquerda, entre a indústria de FV e Araújo e a rodovia ali, é uma ocupação ilegal desde 96. Certo. Obrigado. Um minutinho. Trajano, talvez haja uma confusão aí da terminologia vocabular. Área institucional é área reservada para instalação de equipamentos urbanos, ou seja, praças, escolas, principalmente equipamentos urbanos, escolas, creches. Então, numa área de preservação permanente, isso não cabe. Eu sei da tua preocupação daquela área ficar saneada, daquela área ficar saudável, mas o termo área institucional faz parte daquele 35% de loteamentos onde esses lotes são reservados para o poder público colocar esses equipamentos urbanos. Isso é legislação federal, Lei 6766. Então, a tua preocupação é a preservação desses morros, mas não cabe aí o termo área institucional. A questão é que nem sempre atinge 65% o número de ruas, né, e calçadas, então essa parte aí nem sempre chega a esse ponto. Então, é uma questão também que às vezes tem área de preservação permanente que está excluída do loteamento, mas tem quadras projetadas que têm árvores, a cobertura florestal, né, como vários loteamentos têm. Então, isso aí ele pode ficar, né, para ser protegido, não precisa ser área construída, ele pode ficar dentro de 35%. Tem umas certas situações que não é exatamente isso aí, né? Então, precisa ver caso por caso, né? Então, se tiver numa área aberta, já não tem esse problema, mas se tiver preservação permanente, já isso aí, esse 35%, se transforma tudo praticamente em lotes, né, que a prefeitura pode ocupar. Né? Certamente. Muito obrigado pela sua colaboração, Trajano. É muito importante você estar aqui, sempre esteve defendendo as causas sociais, e essa casa reconhece o teu conhecimento e agradece a sua participação. Vamos seguir adiante a audiência, por gentileza, senhor. Boa noite a todos. Eu queria fazer só uma sugestão com respeito à zona de mata nativa, não zona de preservação permanente, né, que os vereadores, né, sugeriram, né, que fosse modificado ali. Só que eu vejo, depois pensando bem, depois que eu conversei com você, Rosinilda, eu verifiquei bem lá, como vai ter um plano de drenagem, né, que vai ser um estudo de drenagem dentro das bacias, tudo,
deveria também ter um plano para verificar se essas áreas têm um potencial construtivo ou não. Não para podar, porque se a gente for olhar a cidade de cima, você vai ver que tem vários vazios urbanos, e esses vazios urbanos são de mata nativa. Então, e muitos empresários, a gente compra um terreno grande para fazer um loteamento, não tão longe, e esse lugar onde a gente comprou, existe a mata nativa que hoje ele está sendo prejudicado, vamos falar assim, né? Eu acho que deveria também ter um estudo também de impacto disso também, para não prejudicar. Porque você faz investimento numa área, de repente ela não tem rio, ela não tem nascente, ela não tem nada, e ela é passível de ser feito um loteamento e não é tão longe da cidade. A gente vai continuar com os vazios urbanos. Posso responder? Responder não, contribuir, né? Marcos, eu acredito que a tua observação é extremamente procedente. Pode ser uma demanda para que a prefeitura faça um estudo com relação a todas essas áreas, provoque uma audiência pública e aí, se houver equívocos, um novo plano diretor, uma nova legislação para emenda para adequar essa situação. Eu acredito que assim é possível a gente ter certeza, né? Então acho que não é tão complicado. Eu acho que a tua ideia ela pode ser inclusive já um início de um trabalho para 2017, e como vai ter um plano de drenagem urbana, podemos até incluir dentro desse plano de drenagem um estudo sobre essas áreas. Pode ser até um apêndice dentro do plano de drenagem, ou à parte, se for o caso. Mas eu acredito que caberia, porque essa equipe que vai ser contratada, ela vai ter profissionais de várias naturezas, desde um arquiteto, um engenheiro civil, florestal. Eles podem nos dar um indício e depois, se for insuficiente, podemos fazer um estudo mais depurado e aí ter toda, vamos dizer assim, qual que é a palavra? Segurança, né? Para a gente dizer, olha, essa área pode ser modificada por causa disso, e enfim. Então, acho que é muito boa a sugestão do plano diretor. Depois ele ser aprovado. Isso que eu quero deixar bem claro, que isso vai ser depois. Isso, já estou falando... Não, acho que é para depois, né, Marcos? Então, não é possível fazer tão rápido. Viu? Eu penso, já que foi feita essa emenda, que já teve uma discussão em cima disso. Pode propor o estudo, né? Já teve uma emenda que ela aumentou um pouco essa área, certo? Dessa zona de SBP. Bosque nativo. Bosque nativo. Eu achava que ela deveria ter, pelo menos, estar dentro daquele quadro ali, ele entre no Concidade já para ter já sai a partir de agora. Mas senão... na minha opinião, ele já entra no... Ele já entra no plano de drenagem, no estudo de drenagem. Eu acredito que você quer que entre como uma emenda na lei? Não, acho que nós podemos assumir o compromisso de fazer o estudo imediatamente e depois submeter junto com o plano de drenagem, que ele vai seguir as audiências também, fazer parte do plano de drenagem, que vai justamente estudar o uso e ocupação do solo do município, da cidade, né? Só contribuindo o que o Marcos falou, essa emenda modificativa na Lei 139 de 2016, que os vereadores propuseram, ele está contemplando isso aí ali no artigo 8º, inciso 9º, a zona de proteção de bosques nativos, destinada à preservação das matas e bosques nativos ou recuperados localizados dentro do quadro urbano, na qual poderá ser permitida a ocupação para chácaras e residências e, excepcionalmente, para empreendimentos de baixo impacto ambiental, desde que a intervenção seja permitida e aprovada pelo Concidade, com base em estudos técnicos de impacto de vizinhança e mediante autorização dos órgãos ambientais competentes. Então, ele não está engessando totalmente.
tudo vai ser levado para uma discussão com essa emenda modificativa. Vai ser feita uma discussão dentro do Concidade. O que seria alto impacto? Eu pegar uma zona dessa aqui, fazer um loteamento, impermeabilizar totalmente o solo, isso seria um alto impacto. Agora, se eu fazer chácaras com condomínios, pode ser até condomínios residenciais, aonde não haja uma impermeabilização excessiva do solo, aonde a velocidade dessa água que vai cair ali não venha tão rápida, com volume tão rápido que vai impactar, aonde talvez haja uma lagoa de contenção para segurar essa água, escadas dissipadoras, tudo isso é um estudo técnico, aonde o plano diretor está dando um norte, mas não vai esmiuçar isso aí, vai esmiuçar esse conselho, o Concidade. O estudo com o plano de macrodrenagem vai ser feito um raio-x de todos os córregos, todos os bueiros, todos os rios e a topografia da cidade. Ali nós vamos ter um diagnóstico melhor do que é interessante fazer na cidade ou não. Senhor, por gentileza. Rosenildo. Foram quatro audiências, seu Gelcir, foi divulgado, amplamente divulgado, existem as atas aqui onde foram convidados esses órgãos e eles participaram. A colocação do senhor é perfeita, é exatamente isso que nós estamos discutindo há meses já, para a gente poder chegar em um consenso que seja melhor para toda a nossa comunidade, daqui em diante, né, num futuro próximo, daqui 20, 30, 40 anos, que não prejudique todos os munícipes. Então a colocação do senhor é perfeita. Da minha parte, pelo menos, assim como dos demais vereadores, a preocupação é exatamente em relação ao futuro. 15, 20 anos, de que forma que nossa cidade estará projetada. Né? Tendo acompanhamento em vista da importância do plano diretor que a gente já vem discutindo junto com o Dagoberto, com a Rosenilda e também com a população, a gente quer fazer que seja aprovado esse plano da melhor forma possível, onde todos façam parte. Né? Mas para isso nós estamos aqui hoje para tomar essa importante decisão. Certo? Perfeito. São Francisco de Assis.
Certamente. Perfeito. Certamente. Essa era do antropoceno, eu vou falar daqui a pouco, um pouco mais finalizando, mas quero aqui parabenizar o senhor pela sensibilidade e pela consciência que o senhor tem em identificar exatamente cada elemento que a Mãe Natureza nos oferece, e é por aí, esse é o caminho, né? Esse é o caminho do futuro. Então o senhor está de parabéns. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar para que as pessoas tenham consciência, tenham a sensibilidade também, e a gente chegue no melhor resultado possível. Porque o que construímos hoje é o futuro de amanhã, o senhor tem razão. Então, para finalizar, por gentileza. Exato. Perfeito. Exatamente. Para colocar um cinto de segurança em tudo, com certeza. Vamos lá. André. Dago. Vamos esperar a Rosenilda também. André, isso aí não tem nada a ver, isso aí é uma coisa comercial. Você pode comprar ou vender o que quiser dentro da cidade. Só depois você não pode ferir as leis existentes, tanto lei estadual, municipal e federal. Então, por exemplo, se você vai comprar para fazer uma indústria lá, antes de você comprar, você tem que ver se pode fazer a indústria ou não. Se vai comprar para fazer um loteamento, antes você tem que ver na legislação. Isso qualquer empreendimento que você vai fazer na vida, você tem que fazer a consulta da legislação. Eu posso fazer isso? Não pode. Agora, com relação à comercialização, isso aqui o plano diretor não pode, não tem atribuição e não tem força para falar sobre uma comercialização de algum empreendimento. Não tem informação isso aqui. Isso aí seria uma norma interna das financeiras, né? Para quem tem uma área grande dessa, vai financiar uma casa, alguma coisa na Caixa Econômica, isso tem que ser consultado lá, né? Mas, logicamente, quando você vai fazer um empreendimento, repito, eu vou fazer um financiamento de um imóvel junto a uma instituição bancária, primeiro você vai ver a legislação municipal, estadual e federal, para daí você ser aprovado ou não. Mas a questão nessa mesmo tema, eu tenho um módulo lá com 50 mil metros, que está nessa zona. Se você quiser vender metade, não vou poder, porque ele não pode parcelar. Eu acho que é um pouquinho. Ele pode parcelar, a única área que não pode parcelar são as zonas de proteção paisajística. Não. Eu acho que está tendo está sendo muito específico, pessoal. Essas áreas foi aberto o parcelamento. As únicas áreas que não entram no parcelamento são as zonas de proteção paisagística, são as áreas de morro, as áreas de baixada. Então, isso. Então, eu acho que só esse entendimento tem que ficar claro, que não está fechado para parcelamento. Você vai fazer chácaras numa zona de mata nativa, você vai parcelar. Exatamente. Acho que o menino lá. Boa noite.
Tá. Quando um empreendedor vai fazer um empreendimento sobre essa área, primeiro que ele vai ter que ir nos órgãos ambientais se essa área é passível de intervenção. Em sendo passível de intervenção, o empreendimento que ele pretende fazer, ele vai ter que fazer um estudo, ele vai ter que entregar um estudo técnico, que daí também especifica nas leis o mínimo que se exige pela lei nesse estudo, e com esse estudo ele apresenta para o município, vem para uma audiência pública e vai para a aprovação do Conselho das Cidades, se for necessário, né? Então, se, vamos dizer assim, foi aprovado tudo, o Conselho vai referendar. Então, o estudo de impacto ambiental ele tem alguns mínimos, mas aí a equipe técnica contratada, que ela vai saber exatamente quais os estudos, e ela vai ter que provar por A mais B que aquele empreendimento, como o Dagoberto falou, eu vou fazer um sistema de contenção em que eu retenho a água, que eu preserve parte da floresta dentro dos lotes, que eu consiga fazer essa absorção dessa água, né? Então, tudo isso ele vai destacar nesse plano, nesse estudo de impacto ambiental, tá? Então, o loteador, o empreendedor, quem é que vai empreender, ele tem que apresentar esse estudo e fazer uma defesa, como nós estamos fazendo a defesa aqui no momento. Vai ter que convencer, dentro de uma audiência pública, dentro do ponto de vista, vamos dizer assim, de estudos, que aquele impacto aquele empreendimento é possível de ser feito. Na verdade, os loteamentos todos vão passar por esse procedimento de audiência. Obrigado, Suzy.
Por favor, Trajano. O senhor sabe me informar se essa zona histórica já é contemplada em outros planos diretores? Mas é interessante, é interessante. Quando que o senhor sugeriu? Certo. Perfeito. Perfeito. Certo. Ok. Vamos avaliar, vamos avaliar. Obrigado, Trajano. Pessoal, mais alguém? Rafael? A verticalização da cidade foi proposta
da região central espraiando para os bairros, com pavimentos até 12 pavimentos na região central, depois 8, depois 4. Então, fazendo, vamos dizer assim, uma composição paisagística que a cidade, a ideia nossa é que a cidade verticalize e ela aproveite essa região mais central, onde ela está completa de infraestrutura. Então, foi previsto assim. Aí tem potencial construtivo, pode fazer troca, né? Então, toda a lei previu tudo isso. Seria interessante algum tipo de incentivo para a verticalização, ao invés de a gente ficar expandindo a cidade horizontalmente? Na legislação a gente não tem como colocar isso, mas isso a prefeitura pode depois fazer algum tipo de estudo, se é possível fazer algum tipo de apoio, né? Então, não posso te dizer agora, né? Porque são empreendimentos particulares, né? Mas a verticalização foi prevista. Não tem como. As áreas que foram vítimas da enchente, 2 anos atrás, será que não vão ser penalizadas pelo plano? Não. Rose. Luiz, só quero colocar aqui que eu estou como voluntário aqui, não faço parte da prefeitura nem nada, mas também por causa de uma associação que a gente sofreu com essas enchentes aí, vendo a cidade como um todo, não só a nossa área lá. A princípio, haviam denominado essas áreas como áreas de risco e não podia fazer nada. Daí nós sugerimos e foi acatado pela comissão, pela coordenação do plano e pelos vereadores, que só poderia ser feito o que já existia, não poderia desmembrar nem nada. O mesmo artigo da zona, não precisou nem fazer emenda, foi feito antes, da zona de bosques, foi colocado ali. Primeiro mudamos o nome, né, que é pejorativo, área de risco. Onde é que você vai fazer teu empreendimento? Lá na área de risco. Né, a tua casa, se valia 1 milhão, ela baixou para 300 mil, porque ela está na área de risco. E já fomos penalizados pela não redução do IPTU. Eu acho que a gente pode voltar nesse pleito, porque é um pleito considerável e eu acho que justo, né? Mas com um artigo que foi colocado ali, desde que não se impacte violentamente o meio ambiente, pode-se fazer tanto o desmembramento dos lotes, como propor um comércio, um empreendimento diferente. Logicamente, numa área que já existe uma indústria, já existe um depósito, já existe uma fábrica, um comércio, aquilo lá é direito adquirido, ninguém mexe. Agora, mudou de ramo, vai passar pelo crivo da prefeitura. Se você quer fazer uma indústria num local do centro que hoje não é permitido, não vai ser permitido, e não é nesse plano diretor que foi contemplado isso, já nos outros planos diretor. Eu acho que foi tomado esse cuidado, Luiz, com isso, principalmente quando nós vimos que estava com essa denominação e estava totalmente engessado. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos só se ater ao tema, as emendas, o plano diretor ele foi amplamente discutido já, para a gente dar celeridade ao processo. A gente não pode substituir essa classificação de risco baixo? Já foi alterado. Já. Isso. Para o tipo de construção ali que está de risco baixo, mudar e retirar esse risco baixo? Impacto baixo do meio ambiente. Alto impacto. Eu acho que isso aqui vem do CONAMA, sabe? Impacto ambiental baixo. Isso aqui é uma coisa, legislação federal. Cada caso, Brizuti, vai ser discutido por esse conselho, que você pode participar desse conselho, a comunidade pode participar. É só se habilitar a uma vaga, estar dentro de uma associação, de uma coisa, você vai se habilitar, é importante discutir a cidade. Eu estou aqui como voluntário, então eu estou discutindo a cidade porque eu andei embaixo desses bueiros há 30 anos atrás, em todos esses riachos, todos esses bueiros, e sei os bueiros que são de pedra, que ainda
aonde numa obra foi modificado um bueiro e eu, agora há pouco tempo, falei, esse bueiro não vai vencer a água, vocês têm que aumentar muito mais. Foi há 20 anos atrás, nós já aumentamos e não está vencendo. É isso aí que é participar da cidade, por isso existem essas audiências públicas, por isso houveram 4 audiências públicas. Essa aqui, praticamente, é a última antes de aprovar esse plano diretor. Mas o plano diretor pode ser revisto ano que vem, no outro ano que vem. Vamos colocar essas proposições bem consistente e levar para frente, participar da cidade. Não é. O Conselho da Cidade vai substituir aquele conselho que nós participamos, porque é uma determinação federal. Teve uma conferência municipal em abril em que foram definidos os delegados. Se for o caso, nós podemos refazer a conferência, e aí, porque existe a lei, mas o conselho ainda não está instalado, mas as pessoas que se predispuseram para participar do conselho, elas já se apontaram. Esse conselho vai dar uma aval para a construção, de modo geral. Ele mesmo vai fiscalizar as obras após a construção? Não, o conselho ele tem várias funções, Paulo, inclusive nortear todo o desenvolvimento. Então, uma das funções dele vai ser, vamos dizer assim, referendar o que está na legislação. O que nós vamos mudar, que, na verdade, o que hoje o Conselho de Urbanismo faz, ele arbitra sobre o uso e ocupação de solo, faz resoluções que não estão na lei. O que nós queremos? Que o Conselho diga, aqui tem falha na legislação, o Conselho vai apontar que a legislação seja adequada. Jamais legislar pelo município. Então, essa é a ideia. Ele vai fazer tudo o que está na lei. O que está fora da lei, ele vai apontar para que venha ao aperfeiçoamento da legislação. Então, a ideia é que não aconteça mais o que acontece hoje, que vários tipos de situações estão sendo permitidos por um grupo de conselheiros arbitrando na legislação. Continuando, então, com a Lei 2.166, Código de Processamento do Solo, no artigo... Quero ver. Trajano. Esse artigo que fala de um prazo aqui de 2 anos para o loteador implantar toda a estrutura. Em qual emenda, senhor Trajano? Dependendo... Qual das emendas, senhor Trajano? Esse aqui é em relação à Lei 2.166. Se tiver parecido o sistema, né, a estrutura dessa lei que vai substituir essa, aqui está no artigo... Deixa eu ver aqui, está... Dando continuidade, no artigo 4º, senhor Trajano. no artigo aqui. Vereador. Mas em termos gerais é que dá um prazo de 2 anos para a pessoa estabelecer todas as estruturas do loteamento. Eu acho que conforme o tamanho do loteamento é pequeno. Se esse vilagem solar ali em cima, esse loteamento já tem mais ou menos 6 anos, sim, por aí, né? Então, 6 anos não está completo. Agora acho que está terminando ainda, tem certas pendências lá, que não é o caso de falar aqui agora. Então, você veja, 6 anos que o pessoal tem capital para fazer isso. Agora exige num loteamento menor, né, com grande disponibilidade de lote por aí, e a lei da oferta e procura não acontece a demanda para os lotes, eu acho que 2 anos é pouco. Eu acho que depende, tem que ser proporcional. Se um loteamento menor, pode ser um prazo menor. Se um loteamento maior, tem que ser uma coisa assim, porque... Perfeito, né, perfeito. Você permite fazer um loteamento com 400 lotes, com 50 lotes, 100 lotes, okay, isso aí são diferentes situações. E o poder econômico dos proprietários, às vezes, são completamente diferentes, né? Isso então, é uma questão. Saber. Então, obrigado pela colaboração mais uma vez. Referente a algumas emendas que teve algumas modificações de texto, gostaria de saber se o Alan queria citar alguma coisa em relação a isso, só para esclarecer algumas emendas que foram colocadas nessa semana.
os vereadores acho que acabaram comentando em relação a ela. Traz o microfone lá, por gentileza, para o Alan. Brevemente comentar só aquelas alterações de texto, para que fique claro. Boa noite. Vereador. Só para citar, o Alan trabalha aqui no corpo jurídico da Casa Legislativa, em conjunto com a Paula, e teve por dentro de todas essas emendas propostas. Então, boa noite a todos, vereadores e aqui presentes. Só para antes de falar sobre isso, a pergunta aqui do Trajano, me parece que essa alteração não é possível em relação aos 2 anos, porque trata-se de uma lei federal e o município, eu penso que não vai poder legislar sobre isso. Em relação às emendas, elas têm caráter mais de, como foi dito, de coesão textual, gramatical, e foram questões bem simples. Assim, não houve uma alteração na estrutura dos projetos, foi mais uma questão de alteração da gramática, da questão textual, como foi dito. Então, não houve assim, uma alteração substancial em relação às emendas que foram apresentadas pela comissão. Então, seria isso. Obrigado. Perfeito. Finalizar, vereador Hélio. Só gostaria de um esclarecimento. No artigo 71 fala assim que o prefeito municipal terá o prazo de 90 dias a contar da data da publicação dessa lei para instalar o Concidade, regulamentar a sua composição e funcionamento. Como que se dará o Concidade? Quem formará? É uma lei? Como que ele vai ser? Quem será o Concidade? Me ajude a entender. Essa lei ela já entrou aqui na Câmara de Vereadores. O Estatuto das Cidades ele prevê obrigatoriamente a participação tanto da sociedade civil e do poder público. E aí as divisões elas estão já divididas por essa lei federal. O Concidade, vamos dizer assim, ele vai se compor a partir das conferências, onde os conselheiros eles têm então as atribuições do conselho. Agora é facultado o direito a toda pessoa que quiser participar de uma reunião de conselho, ela tem o direito de participar, e ela tem direito à voz. Não tem direito a voto, mas a participação sim. Então, essa tua pergunta já vem de uma legislação federal. Já existe, mas precisa ser instalado. Isso. Isso. Para que possa trabalhar nessas questões pertinentes das dúvidas, daquilo que a comunidade precisa. Isso. Uhum. Só para finalizar, o senhor, por gentileza? Gilcir. Obrigado pela contribuição, seu Gilcir. Sabemos da relevância. Exato.
Perfeito. Boa colocação. Nato, vereador Nato. Eu queria só deixar aqui, fazer só uma colocação. Porque quando chegou esse plano diretor aqui, pela imensidão de papel que veio, já nos assustou de cara, que não foi só o plano diretor, como sempre chegou no final de mandato nosso, para até entender tudo isso aí. Por isso que fomos atrás de informação, fomos buscar os universitários para nos explicar, coloquemos a população, chamemos aqui, espero que fique ao contento de todos, aquele que não tiver, aí tem a Rosenilda para dar a explicação, e ainda temos tempo ainda, nós estamos na primeira votação, temos mais duas votações ainda para se achar alguma dúvida, não pode mais? Então, eu acredito que se não ficou, então agora é a votação em cima dele. Então, muito obrigado pela colocação, Emiliano. E o que nós podíamos ter colocado as emendas, nós escutemos, nós chamemos, nós estamos aqui para isso e vamos para a votação. Muito obrigado, então. Para finalizar brevemente, em relação às emendas agora, para a gente poder finalizar. Senhor, lá atrás. Boa noite. O vereador Xereda. A gente vê a situação das enchentes. Certo. Arroio dos Pereira, Rio das Antas. Ali, nas proximidades do Gomes para trás ali, se nós olhássemos ali, teria como fazer um represamento para conter aquela água que vem do Arroio dos Pereira, enquanto o rio vai fluindo lá embaixo, podia fazer um dique de contenção ali e represaria aquela água. Então, enquanto a vazão está indo, está represando a água e depois que vai acalmando, aquilo vai escoando automaticamente. É uma das ideias, a gente passa ali, começa a analisar, eu sempre estou analisando aquele ponto ali, é estratégico para você fazer um dique de contenção e vai evitar muitos problemas lá na frente. Perfeito. Vereador, muito obrigado. Obrigado pela colaboração, podemos observar a vontade de trabalhar. Não assumiu ainda, mas está com vontade de trabalhar. Isso é positivo, isso é bom. Trajano, 2 minutos, Trajano. 1 minuto. Artigo 30, que eu citei do prazo, artigo 30, parágrafo 4º. Aqui, 1 minutinho. Item 2, tá, que é o prazo de 2 anos. Então, o procurador aqui da Câmara, né? Ele falou de que a lei federal é 2 anos. Então, essa lei federal ela está incompatível com a realidade de muitos municípios brasileiros. Provavelmente foi feita por pessoas que moram em cidades médias e grandes. Né? Então, essa questão. Tem um artigo aqui também que o município não poderá adquirir áreas, uma coisa assim, né? Trajano. É que o Estatuto da cidade prevê os consórcios para regularização de loteamentos irregulares. Certo. O consórcio participando os proprietários, a população, né, os poderes constituídos e toda, que pode ser feito, pode ser regularizado. Okay. Como tem vários loteamentos em várias cidades brasileiras que são irregulares, o Estatuto da cidade prevê esse consórcio. Então, precisa ver, se for mantido ou semelhante, ele está em conflito com o que o Estatuto da cidade prevê. Obrigado, mais uma vez, seu Trajano. Bom, para finalizar, gente, eu quero só aqui citar brevemente, não era para ser eu na condução aqui dos trabalhos, mas adiantando, eu quero falar um pouco sobre essa era que nós estamos entrando, atualizando o Trajano, que está por dentro das questões ambientais, a seu Geocir também, que é muito ligado às questões ambientais, uma era chamada Antropoceno. Eu vou ler um pouco para vocês sobre o que onde nós estamos, que caminho nós estamos seguindo e da forma que nós deveremos seguir. A inventividade humana modificou de forma profunda o nosso planeta. De simples caçadores, coletores, expandimos a nossa presença na Terra e criamos tecnologias cada vez mais potentes para encurtar distâncias e tempos. Impactamos os ciclos naturais, alteramos biomas e a biodiversidade, urbanizamos, irrigamos, poluímos, canalizamos, desperdiçamos.
Na história geológica do planeta, a ação dos humanos se tornou tão impactante que muitos pesquisadores defendem que demos início a um novo período, o Antropoceno. O conjunto da atividade humana colocou o nosso próprio futuro em risco. Na busca por aumentar a produção e o lucro a todo custo, hoje vivemos em um mundo mais quente, mais alterado e mais desigual. Diversos sistemas naturais já mostram sinais de desgaste em escala global e a estabilidade climática está comprometida. Como protagonistas desse novo tempo, cabe a nós decidir que caminhos o Antropoceno seguirá daqui para frente. Causas e efeitos. A humanidade não vive isolada na natureza. Estamos inseridos em enormes teias de biodiversidades, ecossistemas variados, complexos e delicados. Cada tonelada de gás carbônico lançado na atmosfera, cada hectare desmatado, cada área de mineração aberta tem consequências. É como uma gota na superfície de um lago. Ao cair, inicia um processo e afeta todo o sistema. Nossas ações alteram a biodiversidade, a estabilidade climática, a oferta de recursos naturais e até a vinda de outros humanos. Em nome da produção máxima e do lucro desmedido, poluímos, desmatamos e consumimos, levando o planeta ao limite e colocamos nossa própria civilização em risco. Se no Antropoceno deixamos marcas irreversíveis na Terra, também devemos repensar a forma com que nos relacionamos com o planeta, com as espécies que compartilham conosco e com os outros humanos com quem vivemos em sociedade. O impacto humano sobre o ambiente é a marca do Antropoceno. Produzimos comida e tecnologia em escala global e passamos por um veloz processo de urbanização. Vivemos mais e mesmo com taxas de natalidade em queda em alguns países, somos cada vez mais numerosos. Mais de 7 bilhões hoje, quase 10 bilhões até 2060. Poluímos e desperdiçamos nossos recursos hídricos, tornando a água um bem estratégico. Para obter a energia necessária para atender nossa sociedade consumista, queimamos combustíveis fósseis como nunca e precisamos aumentar nossas fontes renováveis. A escala da poluição aumenta as taxas de carbono atmosférico e o efeito estufa. Aquecendo o planeta, mudanças climáticas e florestas devastadas colocam a biodiversidade planetária à beira de uma possível extinção em massa. Consumir os recursos naturais sem pensar no amanhã pode deixar um pouco para conservar, mais ainda há tempo de mudar. Onde eu quero chegar com isso? Que o plano diretor, nós, como vereadores, como legisladores, temos por obrigação de avaliar cada matéria que se tramita nessa casa. Assim, votar favorável, assim, votar contrário, mas avaliar. E entendemos a importância do plano diretor que tem para o futuro da nossa sociedade. Devemos pensar, sim, com certeza, fazer para que ambas as partes fiquem felizes. Mas vejo também como legislador que o futuro prefeito, assim como os demais prefeitos, irão enfrentar, caso a gente não consiga se munir dessas questões ambientais, multas, o que ocasionará um déficit financeiro muito grande para as futuras gestões. Então, não queremos ultrapassar barreiras, não queremos ultrapassar nenhum limite para que outras futuras gestões não tenham problema. Porque se sim ter problema com multas, com penalidades, nós sabemos que isso será retirado da educação, da saúde, do bem-estar social e assim por diante. Agradecer aqui a Rosenilda pela contribuição, pelo esforço, pela dedicação, acima de tudo, que foi muito maior do que todos nós, vereadores aqui, a Suzy também. Agradecer a Ana Paula, do Jurídico, agradecer ao Alan, a toda a equipe, a todos que contribuíram. Sei que alguns não estão saindo felizes, mas gostaria que vocês entendessem o nosso papel aqui como legisladores. Nós ficamos entre a cruz e a espada, sabemos que algumas pessoas não estão extremamente contentes, fizemos o máximo, o melhor de nós para que todos ficassem em paz, em contente, mas aqueles que não ficaram contentes, pode ter certeza que daqui 20, 40, 50 anos, pessoas vão ficar felizes com o que nós estamos fazendo hoje. Então, seria isso. Obrigado pela colaboração dos vereadores. Finalizando a presente audiência pública, acredito que alcançamos nosso objetivo de debater com a sociedade civil e as autoridades competentes. Cumprimentar aqui o Alexandre também, que está representando a Guarda Municipal. As questões referentes às alterações propostas ao plano diretor municipal, que merece total atenção, pois atingem diretamente todos nós, cidadãos iratienses. Agradeço a presença de todos, as pessoas que fizeram presentes, demonstrando seu real interesse nas causas que envolvem nossa cidade. Desta forma, declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.